No YouTuber de hoje vamos falar das contravenções penais. As contravenções estão lá no Decreto-Lei 3688 de 1941. Como em 1941, muito antes da nossa Constituição Federal de 1988, é natural que algumas contravenções penais não tenham sido recepcionadas pela Constituição e muitas outras foram revogadas por leis posteriores. A exemplo disso, nós temos a contravenção penal da mendicância, a contravenção penal da ociosidade, a contravenção penal que vedava a associação de mais de 5 pessoas, imagine só. Então, mas existem algumas contravenções penais que ainda estão em vigor? Sim, e muitas. As contravenções penais, elas têm por sinônimo crime anão, ou crimes liliputianos, ou crimes vagabundos. Esses são os sinônimos das contravenções penais. As contravenções penais, elas são de competência do Juizado Especial Criminal, ou seja, elas seguem o rito sumaríssimo da Lei 9.099 de 95. Há uma exceção aí bem importante, na verdade, duas exceções. Quando for no âmbito da Lei Maria da Penha, as contravenções penais não vão para o GCRIM, e quando forem contra criança ou adolescente, também não seguem o rito do GCRIM. Tudo bem? Bom, elas são infrações de menor potencial ofensivo. O que são infrações de menor potencial ofensivo? Os crimes a que a lei comina a pena de até 2 anos e todas as contravenções penais independentes da pena. Falando em pena, as penas previstas para as contravenções penais são prisão simples e multa, ou só multa. Então, disso a gente já tira que o próprio delegado pode afiançar a contravenção penal. Muita gente diz, não pode contravenção tentada, não pode tentar uma contravenção penal. Não é isso, não é isso. Diz lá no decreto que a contravenção penal tentada não é punível. Ela pode ser tentada? Claro que pode. Se for uma contravenção material, ela é uma contravenção, é um ato plurissubsistente, então pode ser tentado, sim, se divide em vários atos, mas ela não é punível. Então, a tentativa da contravenção penal não é punível. Outra coisa interessante que precisamos falar da contravenção penal é que a reincidência da contravenção tem que ser específica. Ou seja, para eu ser reincidente, eu preciso praticar uma contravenção penal e depois praticar outra contravenção penal. Ou praticar um crime e depois praticar uma contravenção penal. O que eu quero dizer com isso? Se eu praticar uma contravenção penal e depois praticar um crime, eu não sou reincidente, tá? Não vai incidir, então, a agravante lá do artigo 61, inciso 1 do Código Penal. Belezinha? Que mais? Nas regras gerais, todas as contravenções são de ação penal pública incondicionada, ou seja, quem inicia a ação é o Ministério Público através da peça inicial, que se chama denúncia. Além disso, e última informação geral das contravenções penais, é que as contravenções não admitem extraterritorialidade. Então, todas as contravenções praticadas fora do Brasil, eu não vou fazer incidir a lei penal brasileira, mais especificamente o Decreto-Lei 3688 de 41, porque a elas não é cabível a extraterritorialidade, certo? E quais são as contravenções que ainda estão em vigor? Vias de fato, jogos de azar, perturbação do sossego, lembrando que perturbação da tranquilidade foi revogada, também não assegurar animal bravio, e tem uma lista de contravenções penais que foram revogadas por outras leis, por exemplo, vender arma ou munição, posse ou porte de arma, foi revogado pelo Estatuto do Desarmamento. O que ficou na contravenção, na realidade, foi a arma branca, né? Porque falava só em arma e o Estatuto do Desarmamento fala de arma de fogo, então, tecnicamente, a arma branca continuaria prevista lá como contravenção penal.
Outras foram revogadas por serem inconstitucionais, por exemplo, um condenado ou um mendigo ou um vadio que for encontrado com uma gazua. Associação de mais de 5 pessoas, ociosidade. Então essas foram inconstitucionais, não foram recepcionadas pela Constituição, como eu já havia dito anteriormente. Fingir ser funcionário público. Isso foi revogado pelo artigo 328 do Código Penal. Dirigir expondo a perigo. Bom, dirigir o que expondo a perigo? Depende, porque dirigir, se eu for dirigir uma embarcação e estiver drogada, eu vou responder lá na lei de drogas. Se eu estiver dirigindo um carro e eu estiver embriagada, eu vou responder lá pelo artigo 306 do Código de Trânsito. Então, a gente vai dizendo que essas revogações, algumas foram totais e outras foram parciais, a exemplo dessa aqui. Deflagração perigosa, deflagração, tiro, não, porque tem o disparo de arma de fogo no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. Soltar balão tá lá na lei dos crimes ambientais, então como a lei é posterior e mais específica, revogou essa contravenção penal também. Outra que foi revogada, servir bebida alcoólica para menores. Essa aqui hoje é um crime que tá lá no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Que mais? Bom, gente, o que eu tenho para dizer para vocês são várias contravenções revogadas. Inclusive tem um mapa mental lá no Instagram, prof.juescobar, que lista todas as contravenções penais revogadas. E o que eu queria falar para vocês, em sentido geral das contravenções, era isso. A natureza dela de infração de menor potencial ofensivo, que ela vai pro GCRIM, exceto quando for Maria da Penha e ECA, que ela também é conhecida como crime anão, crime vagabundo, crime liliputiano, que a pena é prisão simples e multa, que a ação penal pública é incondicionada, que ela não tem extraterritorialidade, que a tentativa não é punível e que a reincidência dela é específica. Em linhas gerais, é isso que temos das contravenções penais. Um mega beijo e até o próximo YouTuber.